E o Senhor, Ele me entregou uma palavra e eu quero lhe dizer que a palavra que o Senhor me entregou, Ele vai falar contigo. Glória a Deus. Porque o nosso Deus, Ele sabe como falar. Ele sabe como fazer. Amém? E o Senhor me entregou lá em Êxodo 1, versículo 9, que diz assim: Ele disse ao seu povo: Veja, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Glória aqui. Aleluia. Glória a Deus. Porque o Senhor é bom. Olha aqui. O faraó, ele observa o povo de Israel. E ao observar o povo de Israel, ele vê um crescimento. Um crescimento que estava acontecendo muito rápido. Um crescimento que estava acontecendo depressa. E ele fala: este povo está crescendo mais depressa do que nós. Porque tudo aquilo que é de Deus cresce. Tudo que é de Deus, aleluia, floresce. E muitas das vezes nós vamos nos deparar com pessoas que não vão olhar, aleluia, para o que nós passamos, mas vai focar os olhos no resultado. Ele não olhou para o que o povo estava passando. Ele olhou para o resultado. E tem pessoas que não olham para o processo que você tem vivido. Tem pessoas que não vê o que você tem passado. Mas eles olham para o resultado. Então, este crescimento que estava acontecendo era um crescimento a qual o povo de Israel vivia debaixo de opressão. Aleluia. Eles eram oprimidos. Só que quanto mais o inimigo oprimia eles, mais eles cresciam. Porque o crescimento não era do homem, era um crescimento de Deus. E esse crescimento trouxe medo para o adversário. Toda vida que alguém está crescendo, e está crescendo mais do que o inimigo, ele fica com medo. Porque ele olha para você como uma espécie de ameaça. Mas o problema, você tem que entender que não é com você, mas é com aquilo que você carrega. É espiritual, você entende? Porque muitas das vezes nós achamos que o povo está lutando contra nós. E o povo não está lutando contra nós. O povo está lutando contra aquilo que Deus colocou em nós, então é espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o povo de Israel se tornou uma ameaça para os egípcios. Por quê? Porque o crescimento estava um crescimento avassalador. Estava um crescimento muito rápido. E eles ficaram com medo de o povo de Israel lutar contra eles. Eles ficaram com medo de o povo de Israel, aleluia, sair do país e lutar contra eles. Então, o que é que eles fazem? O que é que o faraó faz agora? O faraó coloca feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. Aumenta, sabe, a pressão. E muitas das vezes a gente fica dentro da situação perguntando a Deus o porquê que a pressão está aumentando. O porquê que a pressão está vindo tão forte. Porque quem está dentro da pressão não vê o crescimento. Porque muitas das vezes o inimigo cega espiritualmente até o entendimento. Mas quem está de fora já consegue ver. Embora o povo de Israel não visse o seu próprio crescimento, o faraó, o rei do Egito,
já visualizava. Por quê? Porque ele observava. Tem pessoas que estão observando o teu crescimento de longe. Tem pessoas que estão olhando para você. Por mais que você não perceba que elas estão olhando para você, mas elas estão olhando para você. E o interessante de tudo que no versículo 14 diz: fizeram com que a vida deles se tornasse amargas, obrigando-as a fazer trabalho pesado na fabricação de tijolo, nas construção e nas plantação. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. Aleluia. Ou seja, existia um maltrato muito grande. E esse maltrato era para que o crescimento fosse interrompido. Só que mesmo assim, com todos os maltratos, com todos os levantes, o crescimento não foi interrompido. O Senhor manda dizer para ti: a prova não vai fazer com que o crescimento seja interrompido. O deserto não vai fazer com que, aleluia, o crescimento seja interrompido. A afronta não vai fazer com que o crescimento seja interrompido. Eu não sei qual é a situação que Satanás está usando para tentar te parar. Mas o Senhor Deus manda te dizer que toda a situação Ele vai reverter em crescimento. E quem quer ver você parar, quem quer ver você desistir, aleluia, verá o crescimento de Deus, aleluia, na tua vida. Verá o crescimento de Deus na tua história, aleluia. Porque o crescimento que Deus te dará, ele não vem da mão humana, ele vem do Senhor, aleluia. Muitas das vezes, o homem, quando ele tem o poder de dar crescimento a alguém, ele polda, ele segura, ele fica ali, aleluia, dando limite. Mas o crescimento que Deus trará para você não é sobre a mão do homem. Há crescimento espiritual sobre a tua vida. E vai ser, aleluia, depressa. Oraia sobre derebas. E quando o rei do Egito, ele vê que não pode interromper o crescimento, ele monta um decreto. E agora o decreto que ele monta é um decreto de morte. Por quê? Porque o diabo sempre vai querer matar a promessa de Deus na tua vida. Por quê? Porque o diabo, quando ele não pode impedir o crescimento, ele vai querer fazer com que você aborte aquilo que Deus, aleluia, fez você gerar. Você está entendendo? O rabaraba sobre calabás. Você não vai abortar o que Deus fez você gerar. Pelo contrário, você vai segurar, você vai sustentar, e o inferno não vai matar, aleluia, o que Deus está gerando dentro de você. Agora ele vai tramar e arquitetar um decreto, porque a todo custo ele queria fazer o quê? Parar. Ele queria fazer o quê? Aleluia, cessar o crescimento. Mas eu quero dizer algo da parte de Deus para você. A estratégia de Deus dentro dessa situação. Deus não vai deixar o inferno colocar a mão naquilo que ele está te fazendo gerar. Aleluia, Deus não vai deixar o inferno, aleluia, matar aquilo que ele vai, aleluia, fazer você, aleluia, ter. Tem
pessoas que estão aqui que nem possuíram ainda. Tem pessoas que estão aqui que nem tiveram ainda. E o diabo já está tramando, aleluia, para que não venha acontecer. Mas o Senhor manda dizer para você, aleluia, não se preocupe, porque aquilo que é meu, aleluia, aquilo que eu, o Senhor, entrego, aquilo que eu, o Senhor, dou, aquilo que eu, o Senhor, faço você gerar, o inferno não tem poder, aleluia, de matar. O inferno não tem poder, aleluia, de matar. A perseguição era grande, eles venceram a perseguição porque continuaram crescendo. Mas agora o diabo usa o rei do Egito, aleluia, com algo muito pior, com um plano, aleluia, e com um decreto de morte. Talvez você hoje chegou aqui e você diga é o fim. Aleluia. Talvez hoje você chegou aqui e você diga minha esperança acabou. Eu não tenho mais esperança de nada. Porque tudo que eu tinha, tudo que foi meu, o diabo, ele roubou, matou. Até a minha esperança, aleluia, foi morta. Eu não consigo mais acreditar em nada. Eu não consigo mais viver. Aleluia. Mas eu quero te dizer algo da parte do Senhor. O Senhor nunca soltou a tua mão. O Senhor nunca te deixou no meio do caminho. Se tu estás de pé e as guerras que tu venceu com a ajuda de Deus. E agora que as coisas não estão dando do jeito que tu quer, não está acontecendo da forma que tu esperava, tu quer desistir. Aleluia. Tu quer parar. Lembra tu das coisas que o Senhor já fez no passado. Lembra tudo que Deus já operou no passado. Traz a tua memória e refresca ela, porque parece que às vezes tu esquece. E o Senhor está dizendo para ti, aleluia, tem coisas que não vão acontecer do teu jeito, nem da tua forma, porque tem coisas que você está acostumada, que sai exatamente como você quer. Tem coisas que você quer, aleluia, do seu jeito. E tem coisas que eu não vou fazer do teu jeito. Porque o meu jeito é melhor, diz o Senhor. Não é porque saiu do teu controle, aleluia, que eu não vou fazer. Não existe plano B para mim. Porque os meus planos não dão errado. Se os teus planos derem errado, aleluia, foi os teus planos. Mas os meus, diz o Senhor, eles são perfeitos. Aleluia. Eles são perfeitos e a minha vontade é boa. A minha vontade é boa para a tua vida. A minha vontade é maravilhosa para a tua vida. Eu, o Senhor, tenho planos perfeitos para você que não serão frustrados. Eu, o Senhor, tenho planos perfeitos para você. Aleluia, que o inferno não vai frustrar. Nem você mesmo vai frustrar o que eu tenho para você. Nem você mesmo. Aleluia. Sabe por quê? Porque até as tuas revoltas eu vejo. Aleluia. Até o teu bico, aleluia, virado eu vejo. Porque eu te formei. Porque eu te conheço.
Porque eu sei quem você é. Aramando e Assé. E você sabe que comigo não funciona desse jeito. Aleluia. Se o Senhor não fizer, eu não faço mais isso e nem aquilo. Você vai fazer. Você vai fazer a minha vontade e o meu querer. E eu vou fazer a minha vontade sobre a tua vida, não o que você quer. Ragamando e Assé. Não me dá força comigo. Arragamando e a ceia. Porque você perde. Você sabe que você não chega muito longe. Aramando e a sobre de calabas. Se eu não estiver com você, araba sobre, você não chega muito longe, você sabe disso. Que você só está de pé porque eu tenho lhe sustentado. Você só está de pé porque minha mão, Hanai que me ando e Assé, tem te segurado. Aleluia. Glória a Deus. E agora o rei do Egito, o faraó, dá uma ordem para as parteiras, dizendo que quando os meninos nascessem, elas matassem, só deixasse viva as meninas. Aleluia. Se fosse menina, deixasse viva. Mas se fosse menino, aleluia, matasse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que as parteiras, elas temiam a Deus. As parteiras, elas não fazem como o faraó ordena e manda. Sabe por quê? Porque elas tinham uma identidade. E que identidade é essa? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Parteiras, elas são chamadas para trazer, aleluia, as crianças à vida. Parteiras, elas são chamadas para trazer, aleluia, as crianças à vida, ou seja, para dar vida. Só que agora nós vemos Satanás querendo bagunçar a identidade das parteiras, né não? É. Como é que eu tenho um chamado e o meu chamado é fazer com que nasça? E agora o inferno chega até mim dizendo, você tem que matar. Confusão de identidade. Confusão de identidade. A primeira coisa que o diabo ele quer atacar é a nossa identidade e nos confundir. Confundir quem somos. Aleluia em Deus. Confundir quem somos, como assim? Sou chamada para trazer vida e agora eu tenho que ir contra o meu propósito. Eu tenho que ir contra aquilo que eu fui chamada. Sabe o que é que o Senhor diz? O Senhor diz assim, ei, o inferno quer trazer confusão. Ei, o inferno quer trazer, aleluia, perturbação. Para quê? Para que você, aleluia, venha desistir do seu propósito e venha fazer exatamente aquilo que ele quer que você faça. Bagunçando tudo. Mas eu quero te dizer hoje aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não vai haver bagunça. Não vai haver bagunça do inferno. Não vai haver bagunça do inferno na tua vida. Não vai haver bagunça do inferno na tua casa. Não vai haver bagunça. Aleluia, onde? Aleluia, o inferno quer que você, aleluia, venha sair do propósito. Oh, riacamanagia sobre derebas. O Senhor te trouxe aqui para dizer para você, não vai haver bagunça. O Senhor te trouxe aqui para dizer aonde o inferno pensava que ia bagunçar. Ele não vai bagunçar. Aleluia.
E o Senhor manda dizer para você, aguenta a pressão. Porque a recompensa, para quem aguenta a pressão, mesmo com o decreto, aleluia, do rei, elas não fazem, porque o propósito era muito maior do que o decreto. O que você carrega é muito maior do que a afronta. O que você carrega é muito maior do que a perseguição. A estratégia de Deus para você, assim como o Senhor deu estratégia a elas, a Cifra e Puá, Deus também vai dar estratégia para você. O inferno não vai bagunçar a tua identidade. O inferno não vai bagunçar com a tua vida. O inferno não vai bagunçar com a tua história. Aracamando Yassé. Eu não sei qual foi o rei do Egito. Eu não sei qual foi o faraó que se levantou contra você para tentar mexer, aleluia, na tua identidade. Aleluia, para tentar, aleluia, fazer você duvidar daquilo que você foi chamada. Mas eu quero te dizer algo da parte de Deus: não vai prevalecer, não vai permanecer. Aleluia, Jesus não vai. O Senhor não vai deixar. Aramando e a sobrecalabas. O Senhor não vai deixar. Sabe o que acontece? Aleluia. Olha a estratégia, versículo 18. Aleluia. De Êxodo 1. Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: por que é que vocês estão fazendo isso? Porque estão deixando que os meninos vivam. Aleluia. Ele manda chamar para poder ali intimidar. Aleluia. O inferno sempre vai querer lhe intimidar para você. Aleluia. Recuar. Aleluia. E se o inferno se levantou contra a tua vida e está te intimidando, o Senhor manda dizer para ti: continua resistindo. O Senhor manda dizer para ti: continua firme. O Senhor manda dizer para ti: não para. O Senhor manda dizer para ti: você não perde por obedecer. Elas responderam: é que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade e as crianças nascem antes que as parteiras cheguem. Ah, minha querida, eu quero te dizer: a facilidade de Deus no meio da pressão, a facilidade de Deus no meio do negócio. Arramando e a sobre que me anarrasse. A facilidade de Deus, enquanto o diabo quer dificultar, enquanto o diabo quer, aleluia, fechar acessos, matar propósito, o Senhor está agindo com facilidade. O Senhor está agindo, aleluia, com diferença. Porque a diferença, a facilidade naquilo que é propósito de Deus. Deus manda te dizer: eis que hoje a facilidade, aleluia, sobre o meu propósito na tua vida. Eu, o Senhor, trago rapidez e diferença. Aragando e a sobrecalaba. Rapidez e diferença, facilidade, aleluia. Você precisa entender, anota aí os códigos que Deus está passando, aleluia. O diabo não vai abortar o propósito de Deus na tua vida, anota, o diabo não vai abortar o propósito de Deus na tua vida. A facilidade e diferença que Deus traz para aqueles que servem a Ele. Aleluia! A facilidade e diferença para aqueles que servem a eles. Olha, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Olha só. As parteiras temiam a Deus. Não, voltando aqui para o 19, aqui já é o 20. Elas responderam: é que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Olha só, diferença. Elas dão à luz com facilidade e as crianças nascem
antes que as parteiras cheguem. Antes. Facilidade. Aleluia. Antecipação. Aleluia. Diferença. Outro código. Anota tudo. Facilidade, antecipação e diferença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou seja, a diferença. E o Senhor manda dizer para você que há facilidade. Se não estava com facilidade, mas agora vai haver. Porque você entra dentro do centro da vontade de Deus, o Kairós de Deus. Para que o Senhor comece a operar na tua vida aquilo que é preciso. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a recompensa. Aí sabe o que é que Deus manda dizer para você? O Senhor manda dizer assim, a recompensa para ela. A recompensa para ele. Versículo 20 agora e 21 de Êxodo 1. As parteiras temiam a Deus, e por isso ele foi bom para elas, e fez com que tivesse as suas próprias famílias. Fez o quê? As parteiras, aleluia, tiveram suas próprias famílias. Aleluia. Por quê? Porque se manteram fiel ao propósito que elas foram chamadas para ser. A fidelidade a Deus faz as bênçãos chegar até nós. Muitas das vezes nós queremos a vitória, mas nós não estamos sendo fiel. Aí não tem como as bênçãos, elas, aleluia, chegar até nós. Por quê? Porque a infidelidade, aleluia, não deixa. As parteiras temiam a Deus. Elas foram fiéis ao Senhor. E por isso houve uma recompensa. Quando nós somos fiéis a Deus, as bênçãos do Senhor, ela nos acompanha. Não é você que corre atrás de bênção e de vitória. Mas as bênçãos, as vitórias, elas correm atrás de você. Aleluia. Por quê? Porque você é fiel. Eu não sei o que está errado na tua vida. Eu não estou aqui nem para te julgar, não. Que quem julga é Deus. Mas apruma o que está errado. Aleluia. Conserta o que está desconcertado. Porque tem coisas que quem tem que colocar no lugar é você. Tem coisas que quem tem que aprumar é você. Aleluia. Sabe por quê? Porque tem coisas que não tem chegado e você não tem vivido por causa da infidelidade. Aleluia. Não é mais tempo de estar em cima do muro. É tempo de você fazer o quê? Sair de cima do muro. Oriaha sobre de camanahas. Oh, rabaraba sou requemanto e assore derebas. Ramando e assépia. É tempo de você viver a totalidade do que Deus tem para você. Aleluia. Porque quando você se alinhar na vontade de Deus e viver de acordo com aquilo que Deus tem para você, todas as coisas que Deus te prometeu, elas se cumprirão. Oh, riarabahassore de calabas. Aqui o Senhor deu famílias a ela. Elas tiveram suas famílias, elas tiveram os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o interessante de tudo é que em seguida, sabe o que acontece? E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. E o rei do Egito queria parar o que mesmo? O crescimento. O rei do Egito queria parar o que mesmo? O crescimento. Ele conseguiu? Não. Ainda no versículo 20 e 21. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito mais forte. Aleluia. Muito mais forte. Não parou. Não parou. E eu quero dizer para você que não vai parar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
O crescimento não vai parar. Porque Deus não vai deixar que o crescimento pare. Glória a Deus. O Senhor não vai deixar que o crescimento pare, porque o inferno, aleluia, pensa que vai parar. Porque o inferno pensa, aleluia, que não vai haver crescimento. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pelo contrário, vai ficar mais forte. Pelo contrário, vai crescer, aleluia, mais rápido. Porque o crescimento, aleluia, vem do Senhor. O crescimento vem do Senhor e não é, aleluia, da mão dos homens, mas é do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor traz crescimento hoje para você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E toda a ordem que Satanás levantou para que houvesse uma ação no mundo espiritual contra a tua vida está sendo cancelada agora. Toda ordem, aleluia, que o inferno levantou no mundo espiritual contra a tua vida, aleluia, está sendo, aleluia, desfeito agora. Está sendo colocado por terra agora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor dará crescimento. Porque o Senhor, aleluia, dentro desse processo, Ele vai te fazer mais forte. Ele vai te fazer mais forte. O processo não é para matar você. Não. O processo é para fazer, aleluia, você mais forte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pensa que vai morrer, você pensa que vai parar. Mas pelo contrário, o Senhor manda dizer para ti: eu vou te deixar mais forte. E sabe por que toda essa perseguição? Porque o diabo já sabia, aleluia, que o Senhor, aleluia, levantaria, faria nascer algo, aleluia, que libertaria o seu povo daquela opressão e tiraria o seu povo, aleluia, daquela opressão. Todo o propósito de Deus, todo o projeto de Deus, ele é a ameaça para o inimigo. E o Senhor manda dizer: continua, porque eu me responsabilizo. No meio desse processo todo, nós já sabemos a história. Que história é essa, pastora Nitcheska? A história de Moisés, que nasce no meio de uma pressão. Louvado seja o nome do Senhor. E que sua mãe esconde ele por 3 meses. Depois, quando não pode mais esconder, ela tira o menino do esconderijo. Tem coisas dentro de você, aleluia, que não vai mais ficar escondida. Aí já começa em Êxodo 2. Tem coisas dentro de você que não vai mais ficar escondida. Por quê? Porque não vai caber dentro de você. É tempo de Deus tirar o que está escondido dentro de você. É tempo de Deus mostrar aquilo que você não queria mostrar para ninguém. Porque essa nunca foi a tua intenção de mostrar. Aleluia. Essa nunca foi a tua intenção de aparecer. Nós vemos aqui a mãe de Moisés, Joquebede, escondendo ele. Só que o que o Senhor tinha traçado para Moisés era algo muito além do que a sua mãe poderia imaginar. Não estava sobre o controle dela, estava sobre o controle de Deus, sobre o controle dos céus. Eu quero lhe dizer algo aqui. Aleluia, está sobre o controle de Deus. Aleluia. Está sobre o controle de Deus. E o Senhor vai fazer nascer. Oriacalabás. O Senhor vai fazer, aleluia, ser tirado de dentro de você. Tem muitas coisas dentro de você, aleluia, que vai ser tirado. O Senhor está dizendo que chegou o tempo, aleluia, de você lançar sim, lançar o que Ele te deu. Chegou o tempo, não é para você deixar aí dentro guardado. Deus te usa na escrita e muitas das vezes tu não quer escrever. Deus já te fez promessas, aleluia, de tu publicar um livro e tu não quer publicar.
Aleluia. Tem coisas que é para tu gravar e colocar, fazer e tu não quer. E Deus manda dizer para você: chegou o tempo de você se levantar. Chegou o tempo de você agir. Chegou o tempo de você fazer com que o que está dentro de você, que não é seu, que é meu, seja, aleluia, colocado para fora. Tem pessoas que estão esperando, aleluia. Tem pessoas certas que estão esperando o que está dentro de você para serem alimentadas. Era grande demais para ficar escondido. O que Deus te deu é grande demais para ficar escondido. O que Deus te entregou é grande demais. Aleluia. Ah, Senhor, nenhuma gravadora tá me vendo. Ei, pega um violão, pede alguém ali para tocar e canta o que Deus te deu. Só faz a vontade do Senhor. Oh, riabando e a sébria. Não precisa de coisa grande quando Deus quer fazer. Na simplicidade Ele faz. Aramando que meu narras. Ei, cresceu demais para ficar escondido. Você está entendendo? Já cresceu demais para ficar escondido o que Deus tem com você. Aramando que me narras. Durante 3 meses. Rapaz, quanto tempo que tu tá escondendo? Ricamando e a sépia. Já faz quanto tempo que tu tá escondendo? Foi 3 meses aqui. Eu quero profetizar para você. Aramando que menerá subdequebia. Dentro de 3 meses vai haver um crescimento tão grande que aquilo que estiver dentro de você vai ter que sair. Ou você coloca para fora ou você não vai aguentar. Aleluia. O que Deus te entregou não é teu. Tu sabe disso. Ribidicamando que me arrasou. O Senhor começará a apertar. Não estou falando apertamento ruim, mas o apertamento de fazer, a cobrança de se posicionar. E você vai ter que colocar para fora. Dentro de 3 meses, você não vai mais aguentar a esconder aquilo que Deus lhe entregou. Ramando que me assopre de barabá. Quando a mãe de Moisés não consegue mais esconder, quando ela não consegue mais guardar, aí ela pega o menino e bota dentro de um cesto, tampa ali as brechas, aleluia, coloca a tampa, coloca no rio, faz a irmã do menino Miriam ficar olhando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tinha muita ameaça dentro desse rio. Era um rio que tinha muita ameaça, mas sabe, mesmo em meio à ameaça, o propósito segue o seu destino. O cestinho seguiu o seu destino. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Mesmo em meio à ameaça, o propósito segue o seu destino. Aleluia. Porque aquilo que é propósito só faz crescer em meio à ameaça. Só faz prosperar. Aracamando e a sépia em meio à ameaça. E o Senhor manda dizer para você, aleluia, o propósito vai seguir o destino dele. O propósito vai, aleluia, seguir o destino dele. Não adianta você fugir. Eu vejo aqui alguém tentando lutar contra Deus. Como assim? Em visão eu vejo como se fosse um quarto, só para você entender. Mas é um ambiente fechado. Aleluia. E eu vejo alguém dentro desse quarto. Só que esse quarto não tem porta. Aleluia. Ou seja, não tem saída. E eu vejo essa pessoa se batendo dentro desse quarto, querendo sair. E o Senhor, Ele me dá um entendimento aqui e diz assim, ela está lutando contra mim.
ela não tem escolha. Sabe por quê? Porque é a minha vontade. É o meu querer. Não é o que você quer. Porque tu queres lutar contra mim. Oracalabahas. Sendo que eu, o Senhor, já determinei. Sendo que eu, o Senhor, já disse tudo que tu precisava saber. Estou falando para alguém específico aqui. Chegou o tempo de você se posicionar. Porque você tentou fugir. E o Senhor está dizendo, não tem como fugir da minha vontade. Porque a minha vontade é essa para a tua vida. O Senhor manda dizer para ti, não tem como fugir do meu querer. Ai, camanduias. Mas, Senhor, está indo contra meus pensamentos. Está indo contra o que eu acredito. Aleluia. Não é o que você acredita, é o que eu tenho para você. Aleluia. Você tem que andar debaixo da minha vontade, diz o Senhor. Glória a Deus. Não é da visão, da lógica humana. Olha só. Tem algo que vai ser refeito. Deixa eu entregar aqui. Eu preciso entregar, porque se eu não entregar, eu me esqueço. Assim que Deus me dá. Tem algo que vai ser refeito. O Senhor me dava uma visão agora, nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Era como se fosse uma ponte. Ela dava acesso a duas, como se fosse cidade. Mas é só para você entender a visão que eu tive, que eu vou dizer o significado, tá? E era como se essa ponte, ela tivesse quebrada. E quem estava do lado de cá não tinha acesso do lado de lá. E quem estava do lado de cá não tinha acesso do lado de lá. Por quê? Porque ela estava quebrada. E eu vi essa ponte quebrada. Só que de repente eu via como se ela fosse restaurada, a ponte. Aleluia. Eu via como se ela fosse restaurada, a ponte. E aquilo que estava, sabe, sem acesso, voltasse a ter acesso. Aleluia. Tem algo que o Senhor fala comigo aqui, o Senhor diz assim, tem algo que foi quebrado. Tem algo que foi destruído. Igual aquela ponte ficou sem acesso nenhum. Mas o Senhor manda dizer para você, Oriakamana, que Ele é o Deus que vai restaurar o acesso à ponte que estava, aleluia, quebrada. Tem algo na tua vida, aleluia, que vai ser restaurado novamente. Tem um acesso na tua vida que vai ser restaurado novamente. E vai ser o Senhor que vai restaurar. E o incrível de tudo é que o acesso, quando ele é restaurado dos dois lados. Porque quando estava quebrado, A não passava, B não passava. Mas quando se é restaurado, tanto o A tem acesso como o B tem acesso. Tá me entendendo?
O Senhor diz, aleluia, eu sou Deus, aleluia, que restauro acessos quebrados. Eu sou o Deus que restauro acessos quebrados. A ponte que foi danificada, a ponte que foi quebrada, aleluia, o Senhor Deus, aleluia, traz o conserto. O Senhor Deus traz o conserto. E sabe o que o Senhor Deus diz para ti? Aleluia. Porque eu, o Senhor, faço. Eu, o Senhor, vejo. Eu, o Senhor, opero. Para muitos é impossível. Mas o Senhor diz para mim não. Então tu vai ficar com a palavra que os outros te dão? Ou tu vai ficar, aleluia, com o que eu falo? Eu vejo, aleluia, pessoas sendo usadas pelo inimigo e inflamando, aleluia, o coração de alguém. Sabe como se... A visão que eu tive agora era como se alguém ficasse falando, sabe? No ouvido de alguém. E essa pessoa, ela inflamava o coração. Por quê? Porque dava voz àquilo que não era para dar voz. Mas eu quero lhe dizer algo da parte do Senhor. Aleluia. Toda inflamação de Satanás. Aleluia. A qual o inferno tem levantado pessoas com inflamações contra você. Na ideia sobre vai ser colocado por terra em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor fala comigo que você tem sofrido muito. Alamando que menerraceia. Arabachei que me arras. Aleluia, esses ataques. Mas o Senhor manda dizer para você. Fique, aleluia, em paz. Porque eu estou cessando. Aleluia, uma guerra. Aleluia, uma guerra. Aleluia. A qual o inimigo, ele inflamava. A ideia subdequemia. E o Senhor está dizendo para ti, eu vou mudar corações. Aracando e a sé. Vou mudar. Porque quem quis, aleluia, fazer toda a trama, quem quis sujar e manchar teu nome, vai ver o Senhor te honrando. Aleluia. E quem eles pensavam que iria ali sujar, vai ver o Senhor levantando para te honrar. Porque tem alguém que eles queriam usar contra você, para ficar do lado deles. Mas Deus manda dizer que não. Aleluia. O Senhor manda dizer que não. Sabe por quê? Aleluia. Porque Ele é Deus que vai desmanchar todo esse cocó do inferno, todo esse laço do passarinheiro. E Ele vai te dar vitória. Glória a Deus. E o Senhor diz, a perseguição produzirá um crescimento avassalador. Tu sentarás em mesa grande. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em 2026, Deus fará você viver 10 anos em um. Glória a Deus. Deus fará você viver 10 anos em um. A perseguição produzirá crescimento. O que foi que aconteceu? Uma perseguição com o povo de Israel. O povo deixou de crescer? Não.
Pelo contrário, produziu crescimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando o Senhor falava comigo, aleluia, tu as sentarás em mesa grande, o Senhor me entregou o Salmo 23, aleluia, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, aleluia. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova minhas forças e guia-me por caminhos certos. Guia-me por quê? Por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me dirige. Prepara um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enche o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Prepararás um banquete para mim. Quem prepararás? O Senhor. Onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enche o meu copo até, aleluia, derramar. Quem é que prepara a mesa? Quem é que prepara o banquete? Aleluia, é o Senhor. Aonde possam lhe ver. Aleluia. Por quê? Porque Deus não lhe fez para estar escondida, como eu já disse aqui. Deus lhe fez para ser vista. Aleluia. Sabe o que é que o Senhor ele diz para ti? Prepararei para ti uma mesa na presença dos teus inimigos, aonde ele pode te ver. Aleluia. Eu te chamei para ser vista e não para estar escondida. A honra será em público. Muitas das vezes tu tem dito para mim: Senhor, não precisa mostrar para ninguém. O Senhor fazendo já está de bom tamanho. Eu conheço o teu coração. Aleluia. Mas aqueles que não querem o teu bem precisam ver a minha fidelidade na tua vida. Precisam enxergar o quanto você é amada, aleluia, e o quanto eu, aleluia, a amo. Porque tem pessoas que olham para você e acham que você não é escolhida, acha que você não tem propósito, acha que você não tem chamada. A minha bondade, aleluia, o meu amor ficarão com você, aleluia, todos os dias. Sabe por quê? Porque a minha graça te acompanhará, o meu favor te acompanhará, diz o Senhor. Oh, rarabassure de rebas, arabarabassure de calabas. Enquanto muitos querem, aleluia, se mostrar, Deus esconde. E aqueles que não querem ser vistos, Deus mostra. E o Senhor manda dizer para ti: ei, eu vou mostrar. Chegou o tempo de visibilidade. Oh, e amando e a sé. Chegou o tempo de cumprimento. Rica managaceia. Porque o Senhor é quem quer. Não contenda, porque eu trago este tempo para você. Aleluia. Eu trago esse tempo para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tudo que eu faço transborda. Você está entendendo? Há um transbordo de Deus em tudo que Ele vai fazer. Há um transbordo de Deus em tudo que Ele vai operar. Há um transbordo de Deus em tudo que você vai viver. Porque você não vai viver coisas, aleluia, meia boca, não. E eu vou dizer porque Deus está mandando eu dizer para você. O Senhor diz assim: diga para ela
Que ela não vai viver coisa meia boca, não. Não vai ser coisa meia boca, não. Vai ser totalidade de tudo. Enche até transbordar. Aleluia. Nada meia boca. Aleluia. Totalidade. Aleluia. Totalidade. Ei, se prepara. Porque o Senhor vai mexer as estruturas. Você não está entendendo, aleluia, que você está debaixo de uma palavra profética que vai mexer com o teu ano todinho. Aramandu que me nega sobre pode até não ter começado do jeito que você queria. Aí pega nos cotos e olhando. Por isso que eu mando você escrever. E o Senhor está dizendo, sonha, sonha. Porque também vai ter realização, aleluia, de sonho. Vai ter realização de sonho. Não se preocupa, aleluia, com o que ficou para trás. Olha para frente. Olha para frente. Aleluia. Deixa. Aleluia. Ficar quem quis ficar. Segura na mão de quem quis estar. Ai, mas eu sinto muito porque eu sou intensa demais. Mas o Senhor está dizendo, mas é nessas horas que você tem que caminhar. É nessas horas que você tem que, aleluia, tomar posição do que precisa ser tomado. Porque senão você fica no meio do caminho. E chegou o tempo de romper, chegou o tempo de avançar, chegou o tempo de viver. E eu vou dizer algo aqui que Deus está mandando. Deus diz assim, diga para ela que só ela pode impedir dela viver o que eu tenho para ela. Ninguém mais. É só você. Então decida viver o que Deus tem para você. Não se embarace. Não pare. E não deixe ninguém lhe intimidar. Avance. Saiba quem é você. Porque Deus lhe criou. Aleluia. Para ser cabeça. Tome posição. E continue. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tome posição e continue. Limpe essa lágrima de tristeza. E abra um sorriso aí bem grande. Ai, porque tá assim. Olha, não quero saber. Limpe essa lágrima de tristeza e abra um sorriso aí. Bora. Rápido. Vai melhorar. Vai deixar o diabo rir de tu, mulher. Vai deixar Satanás se alegrar com tua tristeza, confunde o inimigo, vai tomar um banho. Passa uma colônia bem bonita. Veste uma roupa e vai orar. Põe a mão na cabeça e diga, saia daqui. Diabo, pega a tua bagagem e vai embora, porque toda tristeza cai por terra agora. Negócio de estar desanimado em cima de uma cama. Negócio de estar... Ele se levanta. Cuida. Vai comer. Que comida traz alegria. Glória a Deus. Ninguém morreu. Em nome de Jesus. Não deixa Satanás te oprimir. Oh, aleluia, Jesus. Se levante. Tem gente que tá o dia todinho sem fazer nada, com a opressão do tamanho do mundo. E o Senhor está dizendo, se levante. Ore na sua cabeça, você tem autoridade. Aqui não, inferno. Aqui não, demônio. Pega a tua bagagem.
Bate em retirada dos meus pensamentos, porque agora eu me levanto. Eu tomo posição da minha vida, dos meus planos, da minha história, porque eu entrego o governo ao Senhor. E Ele é o meu Deus. Não é você que dita, é Deus. E eu vou me alegrar. Sabe por quê? Porque Deus me ama. Porque Deus me ama. Não importa o que você diga, eu vou vencer. Não importa o que você faça, eu vou vencer. Troca o disco de dizer, ai meu Deus, sou uma perdedora. Ai meu Deus, é uma tristeza. Ai meu Deus, perdi tudo. Vou ganhar a partir de agora. Sou perdedora nada. Tem um Deus que me ama. Tem um Deus que vela para cumprir a palavra. Tem uma promessa, tem um tudo. Coloca, vou ganhar. Deus vai me dar. Deus vai abrir caminho, Deus vai me dar criatividade. Deus vai me dar criatividade. Deus vai prosperar meu trabalho. Deus vai trazer clientes. Deus vai enviar pessoas. Deus vai levantar gente. Deus vai abrir porta de emprego. Ei, porque quem governa a minha vida é Deus. E você vai vencer em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, e é isso. Deus mandou falar e eu falei.